Aconteceu no centro aqui da capital paulista, logo depois da partida entre Corinthians e São Paulo. Corinthians venceu por 3-1 o São Paulo. E aí, depois disso, os torcedores novamente protagonizaram cenas lamentáveis com pedaços de ferro, de pau, um atacando os outros. É lamentável a gente ver isso ainda acontecendo. Mesmo com a torcida única, as pessoas parece que se reúnem única e exclusivamente para brigar, Mano Ferreira. Pois é, e isso aconteceu no bairro do Bexiga, né? Que nem é tão perto assim do estádio. Exatamente. Aqui pertinho da Paulista. Exato, aqui pertinho da Paulista, cenas de guerra civil, uma coisa selvagem. Imagine os moradores que estão simplesmente ali querendo o sossego das suas casas, isso tarde da noite, e de repente cenas de guerra civil, de brutamontes se enfrentando como se não houvesse amanhã, completamente o chamado da tribo, né? Como o João falou, é como as pessoas em manada parece que viram outros seres humanos. É um negócio completamente reprovável e que precisa de ação das autoridades para evitar isso com policiamento estratégico. Eles se encontrariam sozinhos, não aconteceria nada, né? Mas os dois grupos se encontram, aí eles vão e brigam, né? Você bem mencionou, é torcida única em São Paulo, então, né, não faria sentido essa briga, mas mostra também que a questão da torcida única não é uma solução. Para o jogo, ela é ruim, para o espetáculo futebol é ruim, a torcida única, tanto que outras capitais têm a torcida dividida e acontece a quantidade de problemas similares ao que acontece em São Paulo. Mas eu acho que foram as duas torcidas que elas se cruzaram em determinado momento, né? Não foi só por questão da torcida única. Eu acho que elas se cruzaram e foi onde teve porque problema. Há concentrações de grupos distintos, né? Então, assim, torcedores do Corinthians no bar, outros torcedores do São Paulo, aí quando se encontram, acabam promovendo esse confronto. Mas não justifica. Não. E outra, você fica no campo das ideias, né, na brincadeira, que nem hoje mesmo o Lineker, nosso estagiário aqui, chegou com a camiseta do São Paulo, brinquei com ele, falei, e aí? E o 3-1? E a caneta do Memphis? Né? Então, acho que brincar não tem problema. Vamos mudar de assunto? Não, vamos falar de São Paulo. Deixa eu só falar uma coisa. O Gesualdo tá cariado. Você também é São Paulino, Gesualdo? Cara, vamos mudar de assunto. É que era um jogo que não valia nada, né? Que são dois times bem abaixo na tabela. Pra você, tá? Desculpa aí, mas... Você gostou da canetinha? Ó. Eu só digito, eu não escrevo. Não gosto de caneta. Eu sei que assim, a gente leva na brincadeira, mas muitas pessoas não levam na brincadeira, tendo em vista que essa questão identitária, né? O futebol faz parte da vida, é como se a pessoa, é como se fosse um pedaço do braço, vamos dizer assim. Então, quando há essa perda, ou seja, aquele pedaço, aquela emoção, então, por que as pessoas brigam? Eu não sou psicóloga nem nada, mas eu entendo, né, pouco, de que a pessoa tá parecendo que tirou dela. Então, é um pedaço dela, então ela se sente ali ofendida. E a agressividade tem a ver com a pessoa, porque a violência, a gente tem a violência em todos os cenários, né? Tem violência entre amigos, por quê? Porque é uma pessoa que, um exemplo, aqui a gente tá brigando, o Gesualdo é tranquilo, não brigou com o David, mas tem pessoas que não levam isso como uma brincadeira, levam como a ferro e a fogo. Mas ele e aí não gostou, não gostou. Não gostou? Mas ele riu, ele não deu uma paulada no David, né? Porque eu grande, enfrento o cara desse tamanho, cara. E a criminalidade, ou seja, a criminologia, quando a gente vai explicar crimes, né? Porque ali não deixa de ser crime, porque tem violência, mesmo fora dos estádios, a gente tem a responsabilização. As pessoas, elas, 95% das pessoas vêm fazendo uma coisa, elas são tendenciosas a fazê-lo. Por quê? Porque o homem é animal, e o animal, ele vive de bando. Então, o bando, ele vive como se fosse um espelho. E aí, eu não estou dizendo que é só o fato de um bater, o outro bate, mas vai sendo uma cadeia. Então, um vai vendo o outro fazer e vai despertando naquele que não está batendo o ciclo da violência, né? Então, a criminologia... Deveriam ir para a cadeia, mas no caso, a cadeia atrás das grades, de fato, né? Para o pessoal do rádio, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já. Enquanto isso, para as outras plataformas, a gente segue aqui. Mano, você queria comentar? O efeito manada é terrível, mas eu também queria chamar a atenção que a gente fala de torcedores, mas geralmente essa baderna não é feita pelo torcedor comum. É feita pelas facções organizadas ligadas aos clubes, mas que têm uma vida própria e que muitas vezes têm nos seus códigos de pertencimento, no lugar do amor ao clube, a violência. E isso é terrível, porque acaba alimentando uma rivalidade, que não é a rivalidade sadia, como a gente acabou de ver entre o David e o Gesualdo aqui, brincando com o resultado. Mas é uma rivalidade bárbara, que é baseada em impor
uma humilhação ao adversário por meio da violência. E isso é crime e precisa ser combatido pelas autoridades. Porque você bem colocou, porque é uma espécie de hierarquia, então quem participou dessas brigas, ele tem um status maior, né, dentro da torcida, que ele já participou, feriu alguém, e você tinha antigamente até entre aspas, um código de ética nessas brigas de torcida, que, né, a pessoa caía no chão, meio que parou. Hoje, a pessoa desmaiada, as pessoas continuam a agredir, bater, e realmente é para causar o óbito da pessoa. Então, até nisso mudou, e são dois times, né, como vocês bem colocaram, que não disputam grandes coisas aí no campeonato. Não teria nem motivo para tanto nervosismo das pessoas. E muitas vezes assim. Calma aí, o respeito. Cadê o respeito? Acabou o respeito agora? Muitas vezes o roubo de faixas e bandeiras é exibido como troféu, né? Então tem uma glorificação da criminalidade mesmo, do roubo. Isso é inaceitável. Não, tem o @etofora, ele participando aqui do Morning Show, ele disse assim, ó, esses não são torcedores, e sim vândalos, concordo com você. Aí tem a opinião também da Maria do Socorro, ela diz assim, morar em São Paulo está cada vez mais emocionante. Eu diria difícil, né, porque quando você não é assaltado na porta de casa ali, por supostos entregadores, que aí esses realmente têm que ser presos, ou no não shopping, agredidos, né, com os reais que a gente mostrou. Não tem mais lugar. Não tem mais onde você vá que realmente tem ali uma certa tranquilidade para você caminhar, para você passear e até mesmo para você assistir uma partida, porque se você tá com uma camiseta ali e no meio de um confronto como esse, você pode acabar se envolvendo sem querer se envolver. E nem câmera intimida, você vê que às vezes tem câmera, muitas vezes eles fazem questão de olhar para a câmera. Sim. Sabe que, né, uma impunidade vai imperar. Não, é exatamente isso, né? E realmente a gente não protagonize cenas como essa, que realmente são difíceis e que a gente torce para que elas não aconteçam de fato. Então, precisa também de uma efetividade na identificação dessas pessoas e impedir que elas realmente consigam ir até o estádio. Tinha uma restrição, até as torcidas organizadas conseguiram, né, do Corinthians, em relação a todas as torcidas organizadas que não podiam entrar com camisetas e tudo, porque muitas vezes essa identificação também é um convite para a briga. Eu, particularmente, assim, não vejo com bons olhos aqueles que querem só promover essa baderna, mas óbvio que algo precisa ser feito nesse sentido. E eu acho que começa, David, por tratar crime como coisa de criminoso e não de torcedor. Então, muitas vezes, parece que no Brasil a gente se habituou a criar uma lei paralela quando o crime é cometido por alguém uniformizado. Aí deixa de ser bandido, criminoso, ladrão, quando rouba uma faixa, quando rouba uma bandeira, quando rouba uma camisa, e é tratado como torcedor. E aí fica sendo, tem aquela punição de, não, então não pode ir para o jogo. Mas, meu amigo, se roubou, se matou alguém, se tentou, se bateu em alguém, se tentou matar alguém, precisa ser tratado como bandido e precisa responder no rigor da lei. A gente não pode criar uma lei paralela, uma zona de impunidade oficiosa em função de alguém estar vestido de torcedor. Fica parecendo um salvo-conduto, né? Eu tô brigando por causa do meu time, se comer por causa do meu time e tem uma sensação não só de impunidade, mas que eu possa, então, brigar, porque seria legítimo, né? Isso que a gente acaba dizendo. Isso vai contra a questão da torcida única, né? Porque essas pessoas se reúnem para ver o jogo, independente de ser no estádio ou fora, né? Já é um hábito, né? Uma habitualidade, as torcidas se reúnem ali, então outras cidades não têm a torcida única, mistura a torcida, e aqui não, em São Paulo. Então precisa até ver se vale a pena nesse sentido, especialmente para a questão do espetáculo, que ele fica melhor, né? Todo mundo é unânime em dizer, com ambas torcidas. Bom, o João Belucci estava aqui falando sobre a rivalidade, na verdade a briga entre as torcidas de São Paulo e Corinthians, né, que protagonizaram cenas horrorosas que a gente ainda costuma ver, só para o pessoal do rádio que está de volta com a gente entender o que a gente está falando.